Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada e no estudo de hoje nós vamos aprender sobre um tema muito esperado aqui no canal, que é o tema do sábado para o domingo. Mas antes de irmos para o estudo de hoje, eu preciso relembrar um pouco do estudo que nós fizemos no vídeo anterior, onde nós vimos, de acordo com a Bíblia Sagrada, que o dia de observância é o sábado, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento, e a Bíblia diz que até mesmo no céu o sábado será observado como um dia santo. Só que hoje a maioria dos cristãos observam o dia de domingo como um dia de descanso. E no estudo de hoje nós vamos ver quem foi que fez essa mudança. Será que a Bíblia Sagrada nos autoriza a mudar a observância do sábado para o dia de domingo? Acompanhe esse vídeo até o final para a gente esclarecer todas essas dúvidas. E antes de a gente ir para as perguntas, eu lembro você de pegar a sua Bíblia para acompanhar cada um dos textos que nós vamos ler aqui hoje. E também quero convidar você para fechar os seus olhos para juntos nós orarmos a Deus. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. E no estudo de hoje nós queremos te pedir a orientação do Espírito Santo, para que Ele nos ajude, Pai querido, a compreender o estudo que nós fazemos aqui e a tomar uma decisão que agrade e glorifique o Teu nome. Seja conosco, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. A primeira pergunta diz assim: quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? E o primeiro deles é Mateus capítulo 28, verso 1, que diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 1, que diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. O terceiro texto está lá em Marcos 16, verso 9, que diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. O quarto texto está lá em Lucas capítulo 24, verso 1, e diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O quinto texto está lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 1, e diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O sexto texto está lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, e diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O sétimo texto está lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 7, e diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. E o oitavo e último texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, e diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então nós observamos aqui que existem 8 textos bíblicos que falam do dia de domingo, citando ele como sendo o primeiro dia da semana. Então nós podemos dizer que os textos são Mateus capítulo 28, verso 1, Marcos 16, verso 1 e verso 9, Lucas capítulo 24, verso 1, João capítulo 20, verso 1 e verso 19, Atos capítulo 20, verso 7 e 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Nenhum desses 8 textos refere-se ao domingo como dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. E aqui eu preciso observar o seguinte: muitos cristãos dizem que o domingo é guardado como um dia de descanso por causa da ressurreição de Jesus. Só que quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que o batismo é o símbolo da ressurreição de Jesus, como nós vemos lá em Romanos capítulo 6, verso 3 a 8. Então são 8 textos bíblicos que falam do dia de domingo na Bíblia. A segunda pergunta diz assim: o que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e verso 4 e Daniel capítulo 8, verso 12. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Nesses textos aqui nós vemos que antes da volta de Jesus aconteceria uma apostasia, onde um poder se colocaria
colocaria no lugar de Deus aqui na terra e mudaria a lei de Deus. Então a resposta da segunda pergunta fica assim: a verdade seria jogada por terra. A Igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, ou seja, abandono da verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãos. Então essa é uma observação importante. Antes da volta de Jesus, os cristãos precisariam estar atentos, porque de dentro do próprio movimento cristão surgiria uma apostasia. Apostasia é quando a pessoa abandona a verdade e vai contrário àquela verdade. A terceira pergunta diz assim: que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Deuteronômio capítulo 4, verso 19 e capítulo 17, verso 2 e 3 diz assim: guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Quando do meio de ti, alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não ordenei. Aqui a Bíblia está apresentando uma prática dos povos que não conheciam o evangelho do Senhor, e eles tinham o costume de adorar o sol, a lua e as estrelas como ídolos. Então a resposta fica assim: os pagãos tinham o costume de adorar os astros. A quarta pergunta diz assim: que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Êxodo capítulo 16, verso 22 e 23 e Atos capítulo 15, verso 21 diz assim: ao sexto dia colherão pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Atos 15, verso 21 diz assim: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então aqui nós observamos que tanto no Antigo Testamento até no Novo, a prática do povo de Deus era observar o dia de sábado como um dia de descanso. E a resposta da quarta pergunta fica assim: o povo de Deus tinha o costume de observar o sábado. A quinta pergunta diz: que hábito Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Lucas capítulo 4, verso 16 e Atos capítulo 17, verso 2 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então nós vemos aqui que tanto Paulo quanto Jesus tinham o costume de aos sábados ir à igreja estudar a Bíblia. Então a resposta da pergunta 5 fica assim: Paulo e Jesus tinham o costume de observar o dia de sábado. A sexta pergunta diz: como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Marcos capítulo 7, verso 6 a 8 e também o verso 13 diz assim: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Nesses textos nós vemos que Jesus considera a prática de observar mandamentos que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada como sendo a observância de tradições humanas e não da lei de Deus. Então a resposta da sexta pergunta fica assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E com relação à observância do domingo, nós temos aqui na sétima pergunta: quem ordenou a guarda do domingo e quando isso aconteceu? Nós vemos aqui que foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364, no Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol e ele converteu-se superficialmente, trazendo para a Igreja cristã essas e outras práticas pagãs. Constantino era um grande político e ele viu que ele estava perdendo autoridade diante dos seus súditos. E isso aconteceu porque o cristianismo estava crescendo bastante
bastante no Império Romano. Então ele teve uma grande ideia. Ele pensou: e se eu então unir os cristãos com os pagãos? Aí o meu império vai ser um império poderoso e eu não vou perder minha autoridade. E foi isso que Constantino fez. Ele fingiu se converter ao cristianismo e, pela autoridade romana que ele tinha, ele começou a introduzir dentro da igreja cristã doutrinas do paganismo. E foi assim que o cristianismo começou a se apostatar das verdades bíblicas. E foi assim que começou a mudança do sábado para o domingo. E o catecismo diz o seguinte: o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Então, após a conversão de Constantino, começou-se a observância do domingo com o decreto dominical por Constantino. E a partir daí, a própria Igreja Católica introduziu a observância do domingo no seu credo. Isso está muito claro lá no catecismo. Agora, quando a gente vai para a 8ª pergunta, ela diz assim: quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Gênesis capítulo 2, verso 1 ao verso 3 e Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, segundo a Bíblia Sagrada, o dia de sábado foi estabelecido como um dia de descanso, e Deus abençoou e santificou o sábado quando ele terminou de criar os céus e a terra. E a resposta da pergunta 8 fica assim: o sábado, ele não foi estabelecido pelos judeus, é falso. Ele não foi estabelecido pelos romanos na Palestina, é falso. O sábado foi estabelecido por Deus como um dia de adoração e de descanso na criação. E a 9ª pergunta traz a seguinte questão: quem deve ter prioridade em nossa obediência? Atos capítulo 5, verso 29 e Tito capítulo 1, verso 14 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Aqui nós vemos que, como cristãos, a nossa prioridade deve ser sempre obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Nós não podemos colocar mandamentos de homens no lugar dos mandamentos de Deus. E a resposta da pergunta 9 fica assim: antes importa obedecer a Deus, não se importem com mandamentos de homens desviados da verdade. Jesus é o centro da nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. No momento que eu estou gravando esse estudo bíblico, eu não sei qual é o sentimento de você que está acompanhando cada um dos estudos que nós estamos fazendo aqui. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: eu decidi na minha vida buscar o conhecimento da palavra de Deus por mim mesmo. E a mesma coisa que eu falo para você. Busque estudar a Bíblia e peça a Deus que Ele lhe dê a força e o conhecimento da palavra dele, para que assim você possa tomar uma decisão com convicção. É com esse pensamento que eu convido você para a gente fazer a recapitulação do estudo de hoje. No estudo de hoje, nós vimos que a palavra domingo não aparece na Bíblia, e sim primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, dia do sol, do paganismo e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data de 7 de março do ano 321 depois de Cristo. E eu não posso finalizar o estudo de hoje sem antes fazer com você um compromisso de fé. Você crê que não existe base bíblica para a observância do domingo? Você rejeita o domingo como o dia do Senhor porque é uma imposição humana? Você confirma o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus em sua vida? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, o estudo de hoje é um estudo esclarecedor e bem polêmico, mas nós queremos te pedir, Pai querido, a orientação do Espírito Santo, para que o teu Espírito, Pai, nos guie a toda a verdade. Que o teu Santo e Bom Espírito, Pai, ilumine a nossa mente e nos faça perceber o que é certo e o que está de acordo com a tua palavra. Que o teu Espírito, Pai, nos ajude a observar
observar os teus mandamentos por amor a ti. E assim, Pai, nós queremos nos preparar para a tua vinda. Eu peço que o Senhor seja com quem está estudando a Bíblia, com quem acompanhou o estudo de hoje, dando a essa pessoa muita sabedoria na decisão dela. Essas bênçãos, Pai, eu te peço no nome de Jesus. Amém. E você não pode perder o próximo estudo, porque no próximo estudo nós vamos falar sobre princípios de saúde. Eu aguardo você.